Existe um lugar onde a luz simplesmente se recusa a existir. Um cômodo que ninguém consegue explicar. E quem ousou entrar, nunca mais foi o mesmo. Essa história aconteceu no interior do Paraná, em uma cidade pequena e pacata chamada Santo Inácio. Um município que parecia congelado no tempo, com casas antigas, ruas de paralelepípedo e moradores que se conheciam há gerações. No centro da cidade existia uma casa abandonada. Uma construção simples, com paredes brancas desbotadas e janelas de madeira apodrecida. Mas o que tornava aquele lugar realmente assustador era o que existia dentro dela. Um quarto. Um único quarto. Totalmente escuro. Mesmo em pleno meio-dia, quando o sol castigava o telhado, aquele cômodo permanecia mergulhado na mais absoluta escuridão. Os moradores da cidade evitavam passar por ali. E os mais velhos contavam que, décadas atrás, um crime terrível aconteceu dentro daquele quarto. Um homem havia tirado a própria vida de uma forma brutal, deixando marcas de sangue nas paredes, marcas que nunca sumiram. O protagonista dessa história se chama Daniel, um jovem de 22 anos, curioso e descrente de histórias sobrenaturais. Ele estava visitando a cidade para passar uns dias com os avós, quando ouviu os primeiros boatos sobre a casa e seu quarto amaldiçoado. O que mais intrigou Daniel foi que ninguém sabia explicar por que aquele cômodo era tão escuro. Alguns diziam que era uma maldição. Outros afirmavam que o homem que morreu lá dentro tinha feito um pacto com algo muito pior. Mas o que realmente fez Daniel decidir investigar foi ouvir um senhor dizendo: quem entra naquele quarto, ou enlouquece, ou nunca mais sai de lá do mesmo jeito. Para um jovem cheio de coragem e vontade de desafiar o medo, aquilo foi o suficiente. Na mesma noite, Daniel pegou uma lanterna, seu celular e foi até a casa abandonada. A porta estava destrancada. O cheiro de mofo e madeira podre invadia o ar. Cada passo dentro daquela casa fazia o chão render de um jeito que mais parecia um lamento distante. Mas o pior ainda estava por vir. Quando Daniel chegou diante do quarto escuro, algo dentro dele hesitou. Era como se um instinto de sobrevivência gritasse em sua cabeça para não prosseguir. Mas a curiosidade foi maior. Ele ligou a lanterna e apontou para dentro do cômodo. Nada. Era como se a luz fosse engolida. Daniel então respirou fundo e entrou. O frio foi imediato. O ar parecia denso, difícil de respirar. Ele sentia como se estivesse sendo observado de todos os lados. De repente, a porta se fechou sozinha com um estrondo. Ele correu até ela, mas parecia trancada por dentro. O desespero começou a tomar conta. Seu celular, que estava com bateria cheia, simplesmente apagou. E então, ele ouviu uma respiração pesada, baixa, atrás dele. Lentamente, ele se virou e viu dois olhos vermelhos flutuando na escuridão. Uma figura distorcida, humana e ao mesmo tempo grotesca. Ela sussurrou em seu ouvido uma frase que Daniel jamais conseguiu esquecer: você não devia ter entrado aqui. Daniel desmaiou. Quando acordou, já era manhã. A porta do quarto estava aberta. Ele saiu cambaleando da casa, pálido, sem forças, sentindo-se diferente, contaminado. Nos dias seguintes, começou a ter pesadelos terríveis. Sonhava com o quarto, com a escuridão, com a criatura que o observava de longe, cada vez mais próxima. E pior, marcas começaram a surgir em seu corpo. Marcas idênticas às manchas de sangue nas paredes da casa. Daniel deixou a cidade às pressas, jurando nunca mais voltar. Mas até hoje, ele sente que aquela coisa o segue, que ela deixou um pedaço dela dentro dele. Você teria coragem de entrar em um lugar assim? Um cômodo onde a luz se recusa a existir, e onde o mal parece morar de forma permanente. Essa foi apenas uma das histórias de hoje, mas se prepare, porque as próximas são ainda piores. Se você já sentiu um arrepio inexplicável ao entrar em um lugar escuro, talvez não estivesse sozinho. Deixe o like, se inscreva e prepare-se, porque os relatos mais perturbadores ainda estão por vir.
Em uma cidade pequena, isolada entre montanhas e neblina, existia uma casa esquecida por todos. No fim de uma rua de terra, cercada por árvores antigas e silêncios pesados, ela estava lá imóvel, com suas janelas quebradas e o portão enferrujado sempre entreaberto, como se chamasse quem passasse. Diziam que a casa já foi linda, pertencente a uma família rica, até que um acidente horrível aconteceu ali, e ninguém mais teve coragem de morar lá. Quem se aproximava sentia um arrepio inexplicável, um frio que atravessava os ossos mesmo em dias quentes. Mas havia sempre os curiosos, sempre alguém disposto a desafiar o medo. Imprudentes. Era uma noite fria quando 4 jovens Marcos, Letícia, Rafael e Bianca decidiram explorar a casa. Eram amigos de infância, sempre em busca de aventuras. Munidos de lanternas e celulares, seguiram pela rua até o portão da velha casa. Ao entrarem, o cheiro de mofo e podridão tomou conta do ar. O piso rangia sob os pés. Cada passo ecoava pela escuridão densa. Na sala principal, encontraram fotos antigas espalhadas pelo chão, rostos riscados com marcas agressivas. Os quadros nas paredes estavam tortos, e marcas de mãos vermelhas apareciam nas janelas, como se alguém tivesse tentado escapar dali. Letícia foi a primeira a notar. A temperatura caía bruscamente em determinados cômodos. Em um dos quartos, o espelho empoeirado refletia uma sombra atrás deles, mas ao se virarem, não havia nada. As luzes das lanternas começavam a falhar, e sussurros indecifráveis preenchiam o ambiente. Ao subirem as escadas, viram portas que se abriam sozinhas. No corredor, encontraram um antigo diário. As últimas páginas estavam manchadas de sangue seco, com frases rabiscadas. Eles estão aqui. Nunca saem. Nunca descansam. Foi quando tudo começou a sair do controle. A porta de entrada bateu violentamente, trancando-os dentro da casa. Os celulares perderam sinal. Objetos começaram a se mover sozinhos, como se uma força invisível estivesse presente. Bianca começou a chorar ao sentir mãos frias tocarem seu ombro. Marcos, ao tentar quebrar uma janela, viu do outro lado um rosto pálido e distorcido sorrindo para ele. As risadas ecoavam pela casa inteira, uma risada infantil, mas ao mesmo tempo grotesca. No porão da casa, eles encontraram o altar de um antigo ritual. Bonecas sem olhos, velas apagadas, símbolos escritos em sangue. Ali, entenderam que a casa não estava apenas assombrada, ela era um portal. Um lugar amaldiçoado onde espíritos presos alimentavam-se do medo dos vivos. Ao tentarem sair, uma figura apareceu, uma mulher de vestido branco, rosto desfigurado e olhos completamente negros. Ela flutuava, arrastando-se pelo ar, murmurando palavras em uma língua esquecida. O terror atingiu o limite. A casa parecia viva, pulsante, faminta. Os amigos correram, lutando contra portas que se fechavam sozinhas e vozes que tentavam desorientá-los. Conseguiram sair pela janela dos fundos, mas ao olharem para trás, viram a figura da mulher observando-os da porta, parada, imóvel. Desde aquele dia, nada foi igual para eles. Pesadelos constantes, sensação de serem observados e vozes durante a noite. A casa do fim da rua continua lá, esperando por mais visitantes. Esperando por você. Tudo começou quando Clara recebeu uma proposta estranha de trabalho: cuidar de uma casa antiga em um vilarejo isolado por uma semana. O pagamento era excelente, mas havia um detalhe que a deixou inquieta. O dono pediu que ela nunca respondesse aos sussurros que ouvisse à noite. Riu nervosa, achando que era só uma superstição boba. Mal sabia ela o que a aguardava. Logo na primeira noite, Clara percebeu que algo estava errado. Às 3 da manhã, acordou com uma voz suave sussurrando seu nome no corredor. Tentou ignorar, lembrando do aviso. Mas os sussurros aumentavam, vinham de todos os lados, e pareciam implorar: venha até nós. Ela cobriu os ouvidos e ficou imóvel até amanhecer. No segundo dia, ao limpar os cômodos, percebeu que todos os espelhos da casa estavam cobertos com panos pretos. Curiosa, levantou um deles. Por trás, não havia o seu reflexo, mas sim o de uma mulher pálida, com olhos vazios e boca costurada. O espelho estremeceu e rachou sozinho.
Clara jurou nunca mais tocá-los. Na terceira noite, os sussurros guiaram Clara até uma porta trancada no sótão. Pareciam dizer: ele está preso, ele quer sair. A chave estava sobre a mesa, como se esperassem por ela. Lutando contra o medo, girou a chave e abriu. Lá dentro, um quarto antigo e uma cadeira de balanço que se movia sozinha. Mas o pior ainda estava por vir. Clara encontrou um diário velho. Nele, o antigo morador descrevia o terror da casa, uma entidade que se alimentava de quem respondesse aos sussurros. Aqueles que cederam jamais saíram vivos. Ela entendeu que estava cercada por almas presas, vítimas do mesmo erro. Agora tudo fazia sentido. Na última noite, os sussurros estavam desesperados. Chamavam-na pelo nome, choravam, gritavam. Mas Clara resistiu. Ficou em silêncio absoluto até o amanhecer. Quando o dia clareou, tudo cessou. Ela deixou a casa com o coração acelerado, mas com vida. Ao olhar para trás, viu uma figura na janela, que lentamente sussurrou: "Nós, ainda, estamos aqui." Em uma pequena cidade do interior, existia uma antiga fazenda abandonada. Os mais velhos contavam a história de um espantalho amaldiçoado, criado por um fazendeiro cruel que desapareceu misteriosamente. Diziam que o espantalho protegia a terra, mas de forma sombria. Quem ousasse invadir o lugar, nunca mais era visto. 4 adolescentes da cidade Lucas, Bruna, Rafael e Thaís resolveram desafiar a lenda. Motivados por vídeos na internet e pela sede de adrenalina, decidiram invadir a fazenda à noite. Chegaram rindo, iluminando o caminho com lanternas, ombando da velha história, sem saber o que os aguardava. Assim que entraram na fazenda, o clima mudou. Um frio cortante tomou o ambiente, mesmo sendo verão. O vento soprava de maneira estranha, sempre em direção ao espantalho, que se destacava no meio do campo seco. Um corvo os observava em silêncio. Quando Bruna tentou se aproximar do espantalho, o corvo grasnou de um modo horrível. A terra tremeu levemente. Enquanto exploravam o casarão velho, ouviram passos pesados vindo do lado de fora, mas não havia ninguém visível. O espantalho havia sumido de seu lugar. No chão, pegadas de palha molhada seguiam na direção da casa. As lanternas começaram a falhar. Sussurros indecifráveis cercavam o grupo. A sensação de estarem sendo caçados ficou insuportável. Lucas encontrou um velho diário do fazendeiro, que revelava o segredo do espantalho. Ele havia feito um ritual de proteção com magia negra, sacrificando inocentes em troca de poder. O espantalho era o guardião das almas presas na terra amaldiçoada. Quem ousasse invadir aquele território seria caçado até a morte ou pior, até se tornar parte dele. Os jovens tentaram fugir, mas a fazenda parecia se transformar em um labirinto infinito. Rafael foi o primeiro a desaparecer, arrastado para o milharal por mãos feitas de palha e terra. Thaís caiu em um buraco profundo, ouvindo risadas macabras. Lucas e Bruna correram em direção à estrada, mas ao olharem para trás, viram um espantalho parado na cerca, observando-os. Seus olhos brilhavam em vermelho. O espantalho ainda está lá, esperando, observando e caçando novos intrusos. Em uma pequena cidade do interior, existia uma casa isolada no alto de uma colina. Todos a evitavam. Diziam que quem entrasse lá não saía o mesmo. Uma jovem chamada Laura, curiosa e cética, resolveu investigar o lugar em uma noite chuvosa. Assim que Laura atravessou o portão enferrujado, o ar ficou pesado. Ela ouviu sussurros vindos das paredes. Vozes chamavam seu nome, mesmo que ninguém estivesse por perto. O medo começou a crescer em seu peito. Dentro da casa, Laura encontrou um grande espelho antigo coberto por um pano. Ao retirá-lo, viu não apenas seu reflexo, mas também figuras atrás dela. Eram rostos pálidos e distorcidos que observavam cada passo seu. Em um dos cômodos, brinquedos se moviam sozinhos. Risadas infantis ecoavam pelo local. Laura descobriu um antigo diário onde estava escrito: "Elas nunca saíram daqui. Continuam brincando eternamente."
Enquanto tentava sair da casa, Laura sentiu mãos invisíveis tocarem seu ombro. As portas batiam sozinhas. Uma força desconhecida parecia querer mantê-la presa ali para sempre. Ela corria, mas os corredores pareciam se estender sem fim. Laura conseguiu escapar ao amanhecer. Mas ao chegar em casa, percebeu algo aterrador. O espelho antigo estava agora em seu quarto. E nele, as mesmas figuras do passado ainda a observavam. Desde então, sua vida nunca mais foi a mesma. Em uma pequena cidade do interior, cercada por montanhas silenciosas, existia uma velha casa de pedra abandonada há décadas. Reza a lenda que ninguém conseguia permanecer lá por mais de uma noite. Clara, uma jovem universitária fascinada por lendas urbanas, recebeu um misterioso convite anônimo. Passe uma noite na casa de pedra e descubra a verdade. Curiosa e determinada, ela aceitou. Ao entardecer, Clara chegou à casa com uma lanterna e seu celular. O lugar exalava um frio anormal, apesar do calor lá fora. As pedras da casa pareciam pulsar levemente, como se tivessem vida própria. Ao entrar, o chão rangeu como se estivesse sussurrando. Nas paredes, símbolos estranhos estavam gravados, antigos e desconhecidos. Em um canto da sala principal, encontrou um diário empoeirado com um aviso: se permanecer aqui, aceite o preço. A noite caiu e o ambiente se transformou. As sombras nas paredes se moviam sozinhas. Vozes sussurravam o nome de Clara, como se soubessem tudo sobre sua vida. Ela tentou ignorar, mas uma figura translúcida de uma criança chorando apareceu na porta do quarto. A garotinha sussurrava: você também ficará presa. Clara percebeu que os antigos moradores nunca saíram dali e eles estavam presos em um ciclo eterno de dor. Explorando o porão, Clara encontrou registros antigos de um ritual. Era uma espécie de pacto. Os donos da casa buscavam imortalidade, mas o preço era ficar preso para sempre naquele lugar, alimentando-se da energia dos que ousavam entrar. O ritual jamais foi desfeito. Em desespero, Clara sabia que precisava escapar antes do amanhecer, ou também seria parte da casa. A casa começou a se fechar. Portas batiam sozinhas. Correntes invisíveis prendiam suas pernas. As vozes gritavam em uníssono. Espíritos deformados surgiam em todos os cantos. Clara usou o diário para encontrar a última passagem secreta mencionada, um túnel escondido sob o piso da cozinha. Mas para alcançá-lo, teria que passar pela entidade mais poderosa da casa, uma mulher de vestido preto e olhos vazios, a líder do ritual original. Com o coração disparado, Clara enfrentou a entidade, recitando palavras do diário que enfraqueciam os espíritos. Tudo ao seu redor tremia. A casa desabava em ódio e dor. Correndo por entre pedras que caíam em mãos que tentavam segurá-la, Clara alcançou o túnel e se arrastou para fora, saindo finalmente ao amanhecer. Ao olhar para trás, a casa de pedra parecia observar, silenciosa e paciente, esperando sua próxima vítima. Mas em seu bolso, Clara encontrou uma última página do diário, com um aviso: quem escapa carrega a maldição consigo. Em uma pequena cidade do interior, havia uma estrada esquecida por muitos, conhecida como Estrada dos Ossos. Antigos moradores juravam que ela era amaldiçoada. Muitos evitavam passar por lá à noite, outros simplesmente fingiam que ela não existia. Certa noite, 4 amigos Lucas, Amanda, Tiago e Renata decidiram atravessar essa estrada para cortar caminho até uma fazenda abandonada, onde planejavam gravar vídeos de terror para o canal deles. Era apenas diversão, até então. Enquanto seguiam pela estrada de terra, o clima começou a mudar. Um nevoeiro espesso cobriu a estrada. As árvores em volta pareciam observá-los. O rádio do carro ligou sozinho, emitindo uma interferência arrepiante. De repente, Renata apontou para algo na estrada. Eram marcas de mãos sangrentas no asfalto rachado. Não havia casas por perto, nenhum sinal de pessoas. Apenas o silêncio opressor e o som de passos vindos do mato, como se alguém o seguisse. Mais à frente, encontraram uma pequena construção de madeira, totalmente caída aos pedaços. Na porta, símbolos estranhos e velas queimadas. Contra o bom senso, eles entraram. Dentro da casa havia um altar macabro.
Ossos humanos empilhados, fotos queimadas e uma garrafa com um líquido escuro. No teto, palavras escritas com sangue: quem aqui pisa, não volta a ser o mesmo. Nesse momento, Amanda ouviu uma voz sussurrar o nome dela bem perto de seu ouvido, mas todos estavam longe. Ao saírem da casa, o mundo parecia diferente. Era como se o tempo estivesse parado. Nenhum som de grilos, nem vento. Um vulto negro atravessou a estrada correndo em alta velocidade, impossibilitando de ver o que era. De repente, o carro deles simplesmente não funcionava mais. Os celulares estavam sem sinal. Quando olharam para trás, perceberam que pegadas ensanguentadas os seguiam desde a casa. Eles correram desesperados, mas a estrada parecia não ter fim. Era como se estivessem presos em um ciclo sobrenatural, amaldiçoados por ter invadido o território dos mortos. Em meio ao desespero, uma figura apareceu no meio da estrada. Um homem alto, magro, com o rosto coberto por um véu preto e segurando um cajado feito de ossos humanos. Ele não falava, apenas apontava para trás, ordenando que voltassem. Lucas tentou argumentar, mas o guardião apenas ergueu o cajado e o chão se abriu, revelando dezenas de crânios soterrados. O guardião então disse com uma voz grave e sobrenatural: vocês profanaram o solo dos esquecidos. Agora devem pagar o preço. Os 4 amigos imploraram por perdão, mas o guardião lançou sobre eles a maldição final. Cada um viveria para sempre atormentado pelas almas da estrada dos ossos. Quando amanheceu, eles foram encontrados por moradores da cidade, vagando pela estrada em completo estado de choque, repetindo frases sem sentido e com os olhos totalmente negros. Dizem que até hoje, quem passa pela estrada dos ossos pode ouvir sussurros pedindo ajuda. E se olhar bem de perto, verá 4 silhuetas presas na névoa, esperando a próxima vítima que ousar atravessar aquele caminho maldito. Em uma pequena cidade do interior, existia uma estrada conhecida como Estrada dos Lamentos. Diziam que à meia-noite, gritos e choros ecoavam por ela. Quem ousasse passar por lá nesse horário, jamais voltava o mesmo ou, pior, nunca mais voltava. Júlio, um jovem curioso e descrente de histórias sobrenaturais, decidiu que gravaria um vídeo para provar que tudo era mentira. Ele não acreditava em maldições, até aquela noite. À medida que Júlio dirigia pela estrada, começou a notar vultos entre as árvores. As luzes do carro piscavam sozinhas. Um frio intenso tomou conta do ambiente, mesmo sendo verão. Quando parou o carro para investigar, um choro agonizante de mulher preencheu o ar. Ele seguiu o som até ver uma figura feminina, de cabelos longos e desgrenhados, flutuando sobre o asfalto. Seus olhos eram vazios, como se olhassem direto para a alma de Júlio. Após o encontro, Júlio voltou para casa em choque. No entanto, os sinais de que algo seguia começaram a se multiplicar. Espelhos estouravam sozinhos. Objetos mudavam de lugar. Vozes sussurravam em seus ouvidos durante a madrugada. Ele tentou procurar ajuda, mas os antigos da cidade o avisaram: quem provoca a estrada, carrega sua maldição por toda a vida. Júlio começou a ter sonhos aterrorizantes. No mais perturbador deles, ele se via preso na estrada, com dezenas de mãos saindo do chão para puxá-lo para as trevas. Mas ao acordar, percebeu que marcas de mãos, como gravadas em carvão, estavam por todo o chão de seu quarto. Não era só um pesadelo. Aquilo estava se tornando real. Em desespero, Júlio procurou um velho morador da cidade, chamado seu Ernesto, conhecido por ser o guardião de lendas antigas. Ele revelou que a Estrada dos Lamentos foi construída sobre um antigo cemitério indígena profanado por exploradores gananciosos. O espírito da mulher que ele viu era uma antiga xamã que amaldiçoou todos que desrespeitassem aquele solo sagrado. A única chance de Júlio se livrar da maldição seria um ritual de perdão, mas poucos conseguiram sobreviver ao processo. Na noite marcada, Júlio voltou à estrada, carregando oferendas e seguindo as instruções do ritual. Ao iniciar o pedido de perdão, as vozes se tornaram ensurdecedoras. Vultos circulavam o local. No momento final, a figura da xamã apareceu diante dele. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Ela olhou em seus olhos e sussurrou algo em uma língua desconhecida. Júlio desmaiou. Ao acordar, estava sozinho.
O ar parecia mais leve. Voltou para casa, mas sabia que jamais seria o mesmo. Porém, em noites muito silenciosas, ele ainda ouve, ao longe, os lamentos vindos daquela estrada amaldiçoada, como um aviso de que o mundo dos espíritos nunca esquece. Tudo começou numa noite fria de sexta-feira. Um grupo de amigos, fascinados por histórias de terror e desafios sobrenaturais, decidiu invadir um hospital abandonado, conhecido por ser um dos lugares mais assombrados da cidade. O local, desativado há mais de 30 anos, era envolto em lendas macabras, relatos de enfermeiras fantasmagóricas, gritos na madrugada e aparições de pacientes que jamais saíram de lá com vida. Eles se organizaram, levaram lanternas, câmeras e celulares prontos para registrar qualquer atividade paranormal. O plano parecia simples: passar algumas horas dentro do hospital e sair com histórias assustadoras para contar. Mal sabiam eles que estavam prestes a enfrentar o maior pesadelo de suas vidas. O hospital abandonado exalava um cheiro de mofo e ferrugem. As paredes descascadas estavam cobertas de marcas estranhas, como se mãos ensanguentadas tivessem passado por ali. O silêncio era cortado apenas pelo rangido das portas quebradas e o som distante do vento. Logo ao entrarem, sentiram um calafrio percorrer suas espinhas. Era como se estivessem sendo observados. As câmeras começaram a falhar, e os celulares perderam sinal. A tensão crescia a cada passo. Eles seguiram em frente, guiados apenas pela coragem ou pela imprudência. Enquanto exploravam os corredores, começaram a ouvir sussurros vindos dos quartos escuros. Vozes indecifráveis, quase infantis, chamavam por eles. Venham, fiquem conosco. O grupo se olhava em choque. Um dos amigos, Lucas, começou a tremer. Disse que sentia mãos invisíveis puxando seu casaco. Na sala de cirurgia, encontraram marcas recentes de garras no chão, como se algo inumano tivesse passado por ali há pouco tempo. O medo se transformava em pânico. Foi então que tudo piorou. No corredor principal, uma figura feminina surgiu. Usava um uniforme antigo de enfermeira, mas o rosto estava desfigurado, com olhos vazios e pele em decomposição. Ela flutuava lentamente em direção ao grupo. O terror tomou conta de todos. Tentaram correr, mas o hospital parecia mudar de forma. Corredores se estendiam infinitamente. Portas que antes estavam abertas agora estavam trancadas. Era como se o hospital os quisesse ali, para sempre. Em uma última tentativa desesperada de escapar, encontraram uma sala repleta de símbolos antigos, velas derretidas e livros de ocultismo. Descobriram que o hospital havia sido palco de rituais macabros, experimentos espirituais com pacientes, conduzidos por médicos obcecados pelo oculto. Um desses rituais deu errado, abrindo um portal para o mundo dos mortos. Era por isso que as almas estavam presas ali, atormentadas, sedentas por novas vítimas. Com a ajuda dos símbolos e orações encontradas no livro, tentaram selar o portal. As luzes explodiam, as paredes tremiam e os gritos de sofrimento ecoavam por todo o hospital. Conseguiram fugir, mas ao saírem, olharam para trás e viram a enfermeira parada na janela, observando-os com um sorriso macabro. Desde aquela noite, nenhum deles foi o mesmo. Pesadelos os perseguiam. Objetos se moviam sozinhos em suas casas. E todas as noites, ao fecharem os olhos, podiam ouvir o mesmo sussurro daquela noite. Vocês nunca mais estarão sozinhos. Mariana se mudou para uma casa antiga no subúrbio da cidade, buscando um recomeço. A casa, grande e silenciosa, tinha uma história sombria, mas ela não se importou. Precisava de um lugar para recomeçar, longe da agitação da vida anterior. Uma noite, ao retornar de uma loja de antiguidades, encontrou uma caixa estranha na porta de casa. Não havia remetente, nem qualquer identificação. Apenas a caixa, feita de madeira escura e adornada com símbolos esotéricos gravados à mão. Curiosa, Mariana decidiu abri-la. Dentro, havia uma série de objetos antigos, uma fotografia envelhecida de um homem desconhecido, um pequeno amuleto de ferro e uma carta escrita à mão, com um recado simples: o homem da caixa está à sua espera. Mariana riu, achando tudo uma brincadeira. Contudo,
Uma sensação de desconforto começou a se instalar em seu peito, algo que ela não conseguia explicar. Nos dias seguintes, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Ao entrar em casa, Mariana sentia um frio inexplicável. As luzes piscavam, e os móveis pareciam se mover levemente, como se alguém estivesse ali. Na primeira noite, ela acordou no meio da madrugada com um som baixo, como se alguém estivesse sussurrando seu nome. Mariana, venha até mim. Assustada, ela correu para a sala, mas não havia nada. Contudo, o ar estava gelado, e a caixa de madeira estava novamente sobre a mesa, mesmo sem ter sido mexida. A sensação de ser observada era constante, e cada vez que ela olhava para a fotografia do homem na caixa, sentia um arrepio percorrendo sua espinha. Ele a encarava com uma expressão vazia, como se soubesse algo que ela ainda não entendia. O comportamento estranho de Mariana não passou despercebido. Sua vizinha, Dona Lourdes, uma senhora idosa, percebeu as mudanças em sua rotina. Curiosa, decidiu conversar com a jovem sobre o que estava acontecendo na casa. Mariana, embora cética, contou sobre a caixa e os eventos estranhos. Dona Lourdes a olhou com um semblante sério e disse: essa caixa pertence a um homem que morreu há muitos anos. Ele era conhecido na cidade como o Homem da Caixa. Foi condenado por praticar rituais obscuros, buscando a imortalidade. Antes de sua morte, ele fez um pacto com forças desconhecidas e a caixa foi feita para guardar sua essência. Quem recebe essa caixa passa a ser o novo alvo dele. Mariana estava em choque. Como isso seria possível? Ela nunca ouvirá falar sobre tal história. Mas o medo tomou conta de seu corpo. Ela precisava saber mais. Dona Lourdes revelou que a única maneira de se livrar do homem da caixa era destruir o objeto e enterrá-lo profundamente, em um local onde ele não pudesse mais ser encontrado. Caso contrário, ele a assombraria até tomar sua alma. Mariana decidiu seguir as instruções de Dona Lourdes. Naquela noite, armada com um martelo e um alicate, ela se preparou para destruir a caixa. Porém, antes de poder tocar no objeto, a casa começou a tremer. O ar ficou denso e pesado, como se algo maligno estivesse se aproximando. De repente, as luzes se apagaram, e uma figura escura apareceu na sala. Era ele, o Homem da Caixa. Alto, magro e de olhos penetrantes, ele olhava Mariana com um sorriso demoníaco. Ele não estava mais preso à fotografia. Ele estava ali, diante dela, como se tivesse se materializado do nada. Você tentou me escapar, mas não há escapatória. Eu sou a caixa, e a caixa sou eu, disse ele com uma voz fria e grave. Mariana, aterrorizada, tentou correr, mas as portas estavam trancadas. Tudo ao seu redor parecia estar congelado, como se ela estivesse em um pesadelo sem fim. O Homem da Caixa a encarava com um olhar possessivo e ameaçador. Ele se aproximou lentamente, com suas mãos de dedos longos e ossudos, e disse: você me pertence agora. Com a coragem renovada, Mariana pegou o martelo e avançou contra a caixa, tentando quebrá-la de uma vez por todas. Mas o Homem da Caixa riu. Você acha que pode me destruir tão facilmente? Ele estendeu a mão, fazendo com que a caixa começasse a brilhar intensamente. Uma força invisível a jogou contra a parede, e Mariana sentiu seu corpo sendo dominado por algo sombrio, uma presença que a controlava. No entanto, ela não desistiu. Em um ato desesperado, ela pegou o amuleto de ferro que havia encontrado dentro da caixa e o segurou contra o peito, rezando silenciosamente. O amuleto começou a brilhar com uma luz dourada, afastando o Homem da Caixa por um momento. Você não pode me controlar, gritou Mariana, reunindo todas as forças restantes para dar o golpe final. Com um movimento rápido, ela quebrou a caixa contra o chão. O impacto foi tão forte que a casa tremeu. O Homem da Caixa gritou em agonia, sua forma começando a desintegrar-se diante dela, até desaparecer completamente. Quando o silêncio finalmente tomou conta da casa, Mariana caiu no chão, exausta e em choque. A caixa estava destruída, seus pedaços espalhados pela sala. A sensação de opressão foi embora, e o ar voltou a ser normal. Ela havia derrotado o Homem da Caixa, mas o preço foi alto. Nos dias que seguiram, Mariana tentou retomar sua vida, mas algo dentro dela mudará para sempre.
Às vezes, ela ainda ouvia uma voz distante, chamando seu nome, e sentia que o homem da caixa nunca a deixaria em paz por completo. A casa estava silenciosa agora, mas no fundo de seu coração, Mariana sabia que a luta não havia terminado. Ela apenas havia adiado o inevitável. A caixa nunca realmente se foi, ela ainda estava lá, esperando por seu próximo proprietário. Tudo começou quando Rodrigo, um jovem colecionador de antiguidades, encontrou um quadro muito estranho em um leilão discreto de objetos antigos. A pintura retratava uma figura feminina de vestido preto, sem rosto definido, cercada por uma névoa escura. O vendedor não sabia a origem do quadro e se mostrava nervoso ao vendê-lo. Rodrigo, curioso e cético quanto a lendas, comprou a peça e levou para seu apartamento no centro da cidade. No entanto, na mesma noite em que o quadro foi pendurado na sala, coisas estranhas começaram a acontecer. À noite, Rodrigo começou a ouvir sussurros vindos da sala. Vozes baixas e distorcidas, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, em uma língua que ele não compreendia. As luzes começaram a piscar e, por alguns segundos, ele jurava ver a figura do quadro se mover. Os olhos, que antes eram apenas manchas indefinidas, pareciam agora encará-lo com ódio. As noites seguintes se tornaram cada vez mais perturbadoras. Passos ecoavam pelo apartamento. O ar ficava gélido próximo ao quadro. E, o pior, ele começou a ter pesadelos terríveis sempre com a mulher da pintura o observando enquanto ele dormia. Incomodado e assustado, Rodrigo começou a pesquisar a origem da obra. Descobriu que o quadro já havia pertencido a uma antiga família aristocrata que desapareceu misteriosamente no século passado. Dizia-se que a mulher retratada era uma espécie de bruxa que praticava rituais obscuros. Ela teria amaldiçoado a própria imagem, garantindo que seu espírito jamais fosse esquecido ou destruído. Rodrigo tentou se livrar do quadro. Levou a peça para uma casa de antiguidades, mas o quadro reapareceu misteriosamente em sua sala no dia seguinte. Era como se a pintura estivesse ligada a ele de alguma forma. A situação piorou drasticamente. Espelhos da casa rachavam sozinhos. As plantas morriam em questão de horas. Animais nas proximidades latiam ou miavam desesperados olhando para as janelas do apartamento. Na noite mais aterrorizante, Rodrigo acordou paralisado na cama. A mulher do quadro estava em pé ao lado dele, sem rosto, mas com a silhueta inconfundível. Ela sussurrou palavras indecifráveis em seu ouvido. Um frio cortante tomou conta do quarto. Ele desmaiou. No dia seguinte, acordou com marcas roxas em seus braços e pescoço. Desesperado, Rodrigo procurou um especialista em ocultismo. Um homem chamado Padre Elias, que já havia lidado com objetos amaldiçoados. O padre explicou que o quadro era um receptáculo de energia maligna e que o ritual de libertação seria arriscado. Rodrigo aceitou na hora. Na noite marcada, o padre preparou o ambiente com velas, símbolos de proteção e orações antigas. Quando começou o ritual, a casa inteira tremeu. A figura do quadro se distorceu, gritou e tentou sair da moldura. Objetos voaram pelo apartamento. As paredes pareciam sangrar. O padre, com muito esforço, conseguiu finalizar o ritual e prender a entidade dentro de um círculo de sal. Porém, o quadro não podia ser destruído apenas selado. Padre Elias levou o quadro para um local secreto, onde outras relíquias amaldiçoadas estavam trancadas longe da humanidade. Rodrigo se mudou de apartamento e tentou retomar sua vida. Mas, até hoje, ele diz que sente presenças ao seu redor. O pesadelo pode ter acabado, ou talvez apenas esteja adormecido. Alguns dizem que o quadro ainda está guardado em um porão esquecido, esperando por sua próxima vítima. Outros acreditam que, se alguém mencionar o nome da mulher sem rosto durante a madrugada, ela pode ouvir. E então, você teria coragem de olhar para um quadro antigo e encará-lo por muito tempo? Em uma cidadezinha cercada por uma floresta densa e sombria, existia uma lenda que todos temiam: a Cabana dos Sussurros. Os mais velhos diziam que, no meio da mata, havia uma pequena casa abandonada onde vozes misteriosas podiam ser ouvidas ao anoitecer. Nenhum morador ousava se aproximar daquele lugar, e quem tentou nunca voltou o mesmo.
Lucas, um jovem curioso, sempre ouvirá histórias sobre a cabana. Fascinado pelo sobrenatural, decidiu que iria explorar o local e registrar tudo para o seu canal na internet. A ideia parecia genial até que ele chegou perto demais. Numa tarde nublada de outono, Lucas pegou sua câmera, lanterna e partiu sozinho em direção à floresta. No caminho, encontrou Dona Amélia, uma senhora conhecida pelas histórias antigas da cidade. "Não vá até lá, menino. Aquilo não é brincadeira", alertou ela com olhos assustados. Lucas, teimoso, ignorou o aviso. Conforme adentrava a mata, o silêncio era perturbador. Nenhum som de pássaros. Nenhum barulho de vento. Apenas um silêncio antinatural. Depois de horas caminhando, ele encontrou a cabana. Era pequena, de madeira podre, com janelas quebradas e porta semiaberta. Um cheiro forte de mofo e terra molhada tomava o ar. Assim que pisou dentro da cabana, Lucas sentiu um calafrio que percorreu sua espinha. O interior estava completamente vazio, exceto por símbolos estranhos desenhados nas paredes e velas apagadas espalhadas pelo chão. Ele ligou a câmera e começou a gravar. No entanto, segundos depois, ouviu um sussurro vindo do canto da sala. "Vai embora." Lucas congelou. Olhou ao redor. Não havia ninguém. Ignorando o medo crescente, continuou andando pela cabana. Os sussurros aumentaram. Agora eram vozes de homens, mulheres e crianças, todas murmurando palavras incompreensíveis. Lucas percebeu que os sussurros não vinham de fantasmas comuns. Algo mais antigo e maligno habitava aquele lugar. Ele tentou sair da cabana, mas a porta não abria mais. Era como se estivesse preso dentro de um pesadelo. Em meio ao pânico, ele ouviu passos pesados vindo dos fundos da casa. Virando lentamente, viu uma figura alta, deformada, com olhos brilhantes e pele escura como carvão. A entidade se aproximava devagar, arranhando as paredes com garras enormes. Os sussurros ficaram ensurdecedores. Lucas gritou, mas sua voz parecia não ter som. Ele se escondeu atrás de um móvel, tremendo, enquanto a criatura rondava a sala. Em um momento de desespero, Lucas lembrou-se de um amuleto que Dona Amélia havia lhe dado antes de entrar na floresta. Uma pequena cruz de madeira com símbolos de proteção. Ele segurou o objeto com força e murmurou palavras de proteção que a senhora lhe ensinara. Para sua surpresa, os sussurros começaram a diminuir. A criatura recuou, gritando de dor. Com a porta destrancada, Lucas correu pela floresta sem olhar para trás. As vozes o perseguiam, mas ele não parava. Correu até perder o fôlego e só parou ao chegar na estrada principal da cidade. Lucas sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Ao revisar as gravações, percebeu que várias vozes o chamavam pelo nome. E, em alguns momentos, sua imagem desaparecia da filmagem, como se estivesse sendo puxado para outro mundo. Ele deixou a cidade pouco tempo depois, mas conta que, até hoje, nas noites mais silenciosas, ainda consegue ouvir os sussurros, vindo de todos os cantos da sua casa. Porque quem entra na cabana dos sussurros, nunca sai completamente. Rafael e Isabela eram um jovem casal em busca de um recomeço. Após anos morando na cidade grande, resolveram se mudar para o interior, em uma pequena vila afastada. O aluguel era barato e a casa parecia perfeita. Um sobrado antigo, mas bem conservado, com um detalhe curioso, um porão trancado há décadas. O antigo proprietário fez apenas um alerta: nunca mexam no porão. É melhor deixar o passado em paz. Rafael achou que fosse apenas superstição. Isabela ficou incomodada, mas decidiu ignorar. O tempo passou, e tudo parecia normal, até as coisas começarem a mudar. Na terceira noite, por volta das 3 da manhã, Rafael ouviu batidas vindas do chão. Eram abafadas, como se viessem do porão. Ele tentou ignorar, acreditando que poderia ser o vento ou animais. Porém, na noite seguinte, os sons aumentaram. Agora, além das batidas, havia sussurros. Frases desconexas, ditas por vozes diferentes. Isabela acordou assustada e confirmou: também estava ouvindo.
No dia seguinte, encontraram marcas de arranhões ao redor da porta do porão, como se alguém lá dentro quisesse sair. O clima na casa ficou pesado. Objetos mudavam de lugar, luzes piscavam, e um cheiro forte de mofo e ferro pairava no ar. Mesmo com medo, Rafael não aguentou a curiosidade. Comprou ferramentas e, à noite, decidiu arrombar a porta do porão. Isabela implorou para que ele não fizesse isso, mas ele estava determinado. Ao abrir a porta, um vento gélido saiu de lá de dentro. O cheiro ficou insuportável. A escada de madeira rangia a cada passo. Ao descer, Rafael encontrou um ambiente sombrio, com velas apagadas, símbolos riscados nas paredes e correntes enferrujadas. No canto mais escuro, algo parecia se mexer. Foi quando ele viu olhos vermelhos, brilhando na escuridão. Do fundo do porão, uma figura grotesca começou a se arrastar em direção a ele. Era humanoide, mas completamente deformada. O rosto parecia ter sido costurado várias vezes, e seus braços eram desproporcionais. Isabela gritava no topo da escada, pedindo para ele sair dali. Rafael correu, mas a criatura o perseguiu até a porta. Ele conseguiu trancar o porão novamente, mas agora as batidas e os gritos eram constantes. Eles decidiram dormir fora da casa naquela noite. No dia seguinte, procuraram um vizinho mais antigo da vila, o Sr. Agnaldo. Ao ouvirem o que aconteceu, ele empalideceu. Contou que, há muitos anos, o antigo dono da casa praticava rituais proibidos naquele porão. Dizem que ele tentou aprisionar uma entidade do submundo, mas não conseguiu controlá-la. Desde então, o porão foi selado. O problema é que, ao abrirem a porta, eles quebraram o selo de proteção. Agora, a criatura estava acordada e faminta. Rafael e Isabela tentaram deixar a casa, mas perceberam que algo seguia, mesmo fora dela. Pesadelos, alucinações e marcas roxas aparecendo em seus corpos. Decidiram voltar à casa para tentar encerrar o ritual. Com instruções de um livro antigo, fizeram um círculo de proteção e recitaram as palavras indicadas. Por um momento, tudo ficou silencioso. Até que, em um último grito ensurdecedor, a casa inteira tremeu. O porão se fechou sozinho, como se nunca tivesse sido aberto. Meses depois, a casa está novamente vazia. Mas moradores da vila afirmam que, durante a madrugada, ainda é possível ouvir batidas vindo do chão, e os sussurros nunca cessaram. A casa 46 permanece lá, esperando sua próxima vítima. Luana sempre morou na zona urbana de São Paulo, acostumada com o barulho das ruas, as luzes dos prédios e a rotina corrida da cidade. Quando conseguiu alugar um apartamento no prédio 17, pensou que tinha encontrado o lugar perfeito. Era antigo, sim, mas tinha seu charme. O preço era ótimo e o apartamento estava bem conservado. O que Luana não sabia é que o prédio 17 carregava uma história sombria, e tudo começava dentro do velho elevador. Logo nos primeiros dias, Luana começou a notar coisas estranhas. Sempre que usava o elevador sozinha, sentia um frio repentino, mesmo nos dias mais quentes. Às vezes, as luzes piscavam ou o elevador parava rápido demais nos andares. Em certa noite, ao voltar do trabalho, ao entrar no elevador, ouviu um sussurro próximo ao seu ouvido. _ não olhe para trás. _ Seu corpo gelou. Ela permaneceu imóvel até a porta se abrir no seu andar. Quando saiu correndo, jurou a si mesma que havia sido coisa da sua cabeça. Mas os moradores mais antigos sabiam. Aquilo era só o começo. Curiosa e amedrontada, Luana começou a pesquisar sobre o prédio 17. Descobriu que, nos anos 70, uma tragédia ocorreu ali. Uma mulher chamada Isabel morava no 10º andar. Após perder o marido e o filho em um acidente, ela enlouqueceu. Certa noite, Isabel entrou no elevador vestida de preto, segurando uma boneca de porcelana. Dizem que era o único objeto que a ligava ao filho perdido. Ela nunca mais saiu do elevador. Alguns dizem que ela se jogou no poço do elevador. Outros dizem que desapareceu misteriosamente. Desde então, moradores relatavam sussurros, aparições e sensação de perseguição dentro daquele elevador.
Numa madrugada silenciosa, Luana acordou com sede. Saiu do apartamento e foi até a portaria buscar água, pois o encanamento do seu andar estava em manutenção. Ao voltar, mesmo com medo, entrou no elevador. Quando as portas se fecharam, o elevador começou a descer sozinho, parando no 10º andar, o andar de Isabel. As luzes se apagaram. No reflexo do espelho do elevador, Luana viu uma figura feminina atrás dela, vestida de preto, segurando uma boneca. A mulher sussurrou: "Por que você não vai embora?" Luana gritou, apertou o botão de emergência, mas nada funcionava. Sentiu a mão fria da entidade tocar seu ombro. As portas se abriram sozinhas e Luana saiu correndo pelas escadas. Desesperada, Luana procurou a ajuda de uma moradora mais velha, Dona Célia, conhecida por saber lidar com coisas do além. Dona Célia explicou que Isabel estava presa ao elevador por causa do trauma e da boneca. Para enfraquecer a presença dela, era preciso deixar uma oferenda de respeito e pedir licença sempre que usasse o elevador. Na noite seguinte, Luana deixou uma rosa branca e um bilhete pedindo perdão pela perturbação. Rezou com fé e pediu proteção. Após o ritual, os fenômenos diminuíram. Luana passou a sentir menos frio e os sussurros cessaram. Mas jamais usava o elevador sozinha de madrugada. Os moradores mais antigos continuam respeitando as regras. Nunca fale alto dentro do elevador. Nunca zombe da história de Isabel. E, acima de tudo, nunca olhe para trás se ouvir um sussurro. O prédio 17 continua lá, imponente e silencioso. O velho elevador sobe e desce todos os dias, carregando não apenas pessoas, mas também uma presença que nunca foi embora. Existia uma floresta afastada da cidade, envolta em mistérios e superstições. Os moradores a chamavam de Floresta dos Lamentos. Era um lugar evitado por todos, pois muitas pessoas que se aventuraram por lá jamais retornaram. A história que vou contar aconteceu com um grupo de amigos que decidiu desafiar a lenda. Lucas, Beatriz, Fernanda e Gustavo eram jovens curiosos, apaixonados por aventuras e desafios. Após ouvirem relatos estranhos sobre a floresta, resolveram que seria o cenário perfeito para acamparem e gravarem vídeos para o canal deles na internet. Naquela noite, a lua cheia iluminava a entrada da floresta, mas o interior parecia engolido pela escuridão. O som de corvos e o vento assobiando entre as árvores já criavam um clima sinistro. Mesmo assim, eles seguiram em frente, sem imaginar o pesadelo que os aguardava. Conforme se aprofundavam na floresta, sinais bizarros começaram a aparecer. Primeiro, encontraram símbolos entalhados nas árvores, parecendo muito antigos. Depois, cruzaram com um boneco feito de galhos e trapos, pendurado em uma árvore como se observasse quem passasse. Beatriz começou a se sentir desconfortável. Ela sentia que estavam sendo observados. Gustavo, mais cético, tentava acalmá-la, dizendo que tudo aquilo deveria ser obra de pessoas que queriam assustar visitantes. Mas quanto mais caminhavam, mais os sinais pioravam. Pegadas que surgiam do nada, vozes sussurrando os nomes deles e sombras que pareciam seguir entre as árvores. O clima ficou pesado. A floresta parecia viva e faminta. Já no meio da floresta, avistaram uma velha cabana de madeira, caindo aos pedaços. O estranho é que o lugar parecia abandonado há décadas, mas havia fumaça saindo de uma antiga chaminé. Contra o bom senso de Beatriz, os amigos decidiram se aproximar para investigar. Ao entrarem, encontraram o interior coberto por símbolos estranhos nas paredes e no teto. No centro, uma mesa com fotos antigas de pessoas desconhecidas, e entre essas fotos, imagens deles mesmos, tiradas enquanto estavam na floresta. O desespero tomou conta do grupo. Como aquelas fotos estavam ali? Quem os estava vigiando? Tentaram sair rapidamente da cabana, mas, ao abrirem a porta, perceberam que o caminho por onde tinham vindo simplesmente desapareceu. A partir daquele momento, as coisas ficaram ainda piores. A floresta parecia se transformar. Os sussurros aumentaram, se tornando gritos abafados. Passos pesados podiam ser ouvidos atrás deles, mas sempre que olhavam, não havia ninguém. Fernanda começou a chorar,
completamente apavorada. Lucas tentava manter a calma, mas ele também sentia uma presença maligna o cercando. Gustavo começou a filmar tudo, pensando em deixar um registro caso não sobrevivessem. Eles corriam sem direção, apenas tentando escapar daquela armadilha. Mas a floresta parecia brincar com eles, fazendo-os andar em círculos. Cada árvore, cada pedra, parecia se repetir infinitamente. No meio da fuga, encontraram um velho altar de pedra, coberto por sangue seco e velas derretidas. Era como se ali tivessem feito rituais antigos. Lucas, desesperado, lembrou dos relatos que diziam que a floresta era habitada por uma entidade antiga, alimentada pelo medo e pelas almas dos que ousassem adentrá-la. De repente, uma figura encapuzada surgiu diante deles. Seu rosto era um borrão de sombras, e sua voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Vocês invadiram o meu território. Agora me pertencem. O grupo se abraçou, em prantos, enquanto a entidade se aproximava lentamente. Mas Beatriz, guiada por um instinto de sobrevivência, começou a repetir em voz alta uma oração que sua avó lhe ensinara quando criança. Para surpresa de todos, a entidade hesitou, e depois desapareceu em meio a um grito agonizante. Quando abriram os olhos, estavam novamente na entrada da floresta. Era como se tudo tivesse sido um pesadelo, mas as fotos e as marcas em seus corpos mostravam que tudo tinha sido real. Eles correram de volta para a cidade e prometeram nunca mais voltar àquele lugar. Porém, até hoje, cada um deles carrega cicatrizes físicas e psicológicas do que viveram naquela noite. E o mais assustador é que, ao final do último vídeo gravado na floresta, é possível ver, por poucos segundos, a sombra da entidade parada atrás deles, observando em silêncio, esperando pacientemente pela próxima alma corajosa ou tolo bastante para entrar na Floresta dos Lamentos. Tudo começou quando Beatriz encontrou um espelho antigo em um brechó no centro da cidade. O objeto chamava atenção pela moldura de madeira entalhada, com desenhos estranhos, quase simbólicos. O vendedor, um senhor de aparência cansada, hesitou antes de vendê-lo. Olhou nos olhos de Beatriz e disse em tom baixo: "Esse espelho tem história. Cuidado com o que ele reflete." Ela ignorou o aviso. Achava que era apenas um truque para valorizar o objeto. Levou o espelho para seu apartamento sem imaginar que estava prestes a enfrentar o maior pesadelo de sua vida. Na primeira noite, Beatriz percebeu algo estranho. O reflexo dela parecia atrasado, como se o espelho demorasse alguns segundos para acompanhá-la. No segundo dia, jurava ver uma silhueta parada atrás de si quando passava pelo espelho, mas ao virar-se, não havia nada. As luzes começaram a piscar sempre que ela se aproximava do objeto. Certa noite, ao acordar para beber água, ouviu 3 batidas secas vindas do espelho. A sensação era de que alguém do outro lado tentava se comunicar. Na noite seguinte, tudo piorou. Beatriz observava o espelho de longe quando viu com clareza um homem parado dentro do reflexo. Ele era alto, pálido, com os olhos completamente negros. Não sorria. Não se mexia. Apenas a encarava. Apavorada, cobriu o espelho com um lençol. Mas isso não adiantou. Os pesadelos começaram. Sempre com o mesmo homem chamando por ela. "Beatriz, volte aqui." Ela acordava suando frio, com arranhões misteriosos nos braços e no pescoço. Desesperada, procurou saber mais sobre o espelho. Descobriu que ele pertencia a uma antiga casa onde um homem cometeu vários crimes. Diziam que ele realizava rituais de invocação e usava o espelho como portal para prender as almas de suas vítimas. O último dono do espelho desapareceu sem deixar vestígios. Outros relataram insanidade, visões e tragédias familiares. Beatriz pensou em se livrar dele, mas uma senhora que entendia do oculto a alertou: "Não destrua. Não quebre. O espírito que está preso nele pode se libertar e te seguir para sempre." Sem saída, Beatriz aceitou realizar um ritual para aprisionar o espírito e selar o espelho. Precisava enfrentar o homem do espelho. Na noite marcada, cercou o espelho com sal grosso, acendeu velas negras e repetiu as palavras que lhe foram ensinadas. "Eu te vejo. Eu te reconheço. Volte para onde pertence."
O homem apareceu lentamente no reflexo. Sorria de forma macabra. Beatriz sentiu uma força invisível tentando puxá-la para dentro do espelho. Lançou a última frase com toda sua força. Eu não tenho medo de você. O espelho tremeu violentamente. As luzes explodiram. Um grito sobrenatural ecoou pela casa e então, silêncio absoluto. Desde aquela noite, o espelho permaneceu quieto. Beatriz o guardou em um depósito lacrado. Mas às vezes, quando passa por lá, ouve sussurros baixos vindos de dentro. Beatriz, ainda estamos aqui. A história do homem do espelho continua a ser um mistério. Uns dizem que o espírito foi aprisionado. Outros acreditam que ele apenas espera o momento certo para voltar. Se um dia você encontrar um espelho antigo e sentir que ele te observa, lembre-se, nem sempre o reflexo que você vê é realmente o seu. Teatros, palcos de inúmeras emoções e histórias, carregam consigo a energia de incontáveis apresentações. Quando abandonados, esses espaços parecem guardar ecos do passado, tornando-se cenários de mistérios insondáveis. Este é o relato de um vigia noturno que descobriu que, mesmo sem plateia, o espetáculo ainda pode continuar. Marcos sempre foi um homem prático e cético em relação ao sobrenatural. Após anos trabalhando como segurança em diversos estabelecimentos, recebeu a proposta de vigiar um antigo teatro desativado no centro de São Paulo. O teatro, que fora palco de grandes espetáculos nas décadas de 1950 e 1960, fechará suas portas há mais de 30 anos devido a problemas financeiros e estruturais. Agora, o prédio aguardava uma possível restauração ou demolição. Para Marcos, era apenas mais um trabalho rotineiro. Mal sabia ele que suas convicções seriam desafiadas.
Nas primeiras noites, tudo parecia normal. Marcos fazia suas rondas pelos corredores escuros, iluminando com sua lanterna as poltronas empoeiradas e o palco envelhecido. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante do trânsito noturno da cidade. Contudo, com o passar do tempo, pequenas ocorrências começaram a inquietá-lo. Portas que ele tinha certeza de ter deixado fechadas apareciam entreabertas. Sons de passos ecoavam nas galerias superiores, mas ao verificar, não encontrava ninguém. Objetos de cena mudavam de lugar sem explicação aparente. Marcos tentava racionalizar esses eventos, atribuindo-os ao desgaste natural do prédio ou à sua própria distração. Mas uma noite em particular mudaria sua percepção para sempre. Era uma madrugada fria e chuvosa quando Marcos ouviu, vindo do palco principal, o som de um piano tocando uma melodia suave e melancólica. Sabendo que não havia energia elétrica no prédio e que o piano estava desafinado e inutilizável, dirigiu-se cautelosamente até lá. Ao chegar, viu uma cena que o fez congelar. Uma figura feminina, vestida com um elegante vestido de época, sentada ao piano, dedilhando as teclas com maestria. O rosto dela estava parcialmente oculto por um véu, mas Marcos pôde perceber uma expressão triste e concentrada. De repente, a mulher parou de tocar, virou-se lentamente para ele e sussurrou: "O espetáculo nunca termina." Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, e o teatro voltou ao silêncio sepulcral. Após essa noite, Marcos decidiu que não poderia continuar naquele trabalho. A sensação constante de estar sendo observado e os eventos inexplicáveis afetaram sua saúde mental. Ele pediu demissão e, ao conversar com antigos funcionários do teatro, soube que, décadas atrás, uma renomada pianista chamada Helena havia se apresentado ali regularmente. Helena era conhecida por sua paixão intensa pela música e por seu trágico falecimento nos bastidores do teatro, após um colapso durante uma apresentação. Relatos de aparições e sons de piano vindos do palco eram comuns entre os funcionários, mas poucos ousavam falar sobre o assunto. Marcos, antes cético, saiu daquela experiência com uma nova compreensão sobre os mistérios que certos lugares podem abrigar. Histórias como a de Marcos nos fazem refletir sobre as energias e memórias que podem permanecer em locais marcados por intensas emoções. Você já teve alguma experiência semelhante ou conhece alguém que tenha passado por algo inexplicável? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos como este. Até a próxima. E lembre-se, nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos. Hospitais infantis são lugares onde a esperança e a cura deveriam prevalecer. No entanto, quando abandonados, esses locais podem se tornar cenários de histórias inquietantes. Este é o relato de um vigia noturno que descobriu que, mesmo sem pacientes, o hospital ainda guardava ecos do passado. João sempre foi um homem cético, sem inclinações para acreditar em histórias sobrenaturais. Após anos trabalhando como vigia em diversos locais, recebeu a proposta de vigiar um antigo hospital infantil desativado nos arredores de Belo Horizonte. O edifício, que funcionara como hospital pediátrico no início dos anos 2000, fechará suas portas há mais de uma década devido a problemas financeiros. Agora, o prédio aguardava uma possível demolição ou reforma. João via o trabalho como uma rotina simples: patrulhar os corredores vazios e garantir que nenhum intruso invadisse o local. No entanto, ele logo perceberia que os verdadeiros intrusos não eram de carne e osso. Nas primeiras noites, tudo parecia normal. João percorria os corredores longos e frios, iluminando o caminho com sua lanterna e ouvindo apenas o som de seus próprios passos ecoando nas paredes descascadas. O silêncio era interrompido ocasionalmente pelo vento que soprava através das janelas quebradas. Contudo, com o passar dos dias, pequenas anomalias começaram a surgir. Portas que ele tinha certeza de ter deixado fechadas apareciam abertas. Brinquedos infantis, antes guardados em depósitos, surgiam espalhados pelos corredores. E, em algumas ocasiões, ele podia jurar ouvir risadas e passos leves, como se crianças estivessem brincando nas proximidades. Uma noite, enquanto verificava a antiga ala de recreação, João encontrou uma bola colorida no centro da sala. Curioso e um tanto apreensivo, ele se aproximou e pegou a bola. No momento em que a tocou, sentiu um arrepio percorrer sua espinha e ouviu claramente uma voz infantil sussurrar: "Quer brincar comigo?" Virando-se rapidamente, não viu ninguém.
O coração acelerado e a respiração ofegante indicavam que algo estava definitivamente errado. As manifestações tornaram-se mais intensas. João começou a ver sombras se movendo pelo canto dos olhos, mas ao virar-se, nada encontrava. O som de passos correndo ecoava nos corredores, sempre mantendo uma distância que o impedia de identificar a origem. O ápice ocorreu em uma madrugada chuvosa. Enquanto fazia sua ronda habitual, ouviu claramente o som de uma canção de ninar sendo cantada suavemente. Seguindo o som, chegou ao antigo berçário. Ao entrar, viu a silhueta de uma mulher balançando uma cadeira de balanço, embalando algo invisível em seus braços. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, e todos os sons cessaram abruptamente. Após essa noite, João decidiu que não poderia continuar naquele trabalho. A sensação constante de estar sendo observado e os eventos inexplicáveis afetaram sua saúde mental. Ele pediu demissão e, ao conversar com antigos funcionários do hospital, descobriu que a sala onde vira a mulher era conhecida por ser o local onde uma enfermeira dedicada passava noites cuidando dos recém-nascidos, até seu falecimento inesperado dentro do próprio hospital. Relatos de aparições naquela área já eram conhecidos por alguns, mas poucos ousavam falar sobre o assunto. João, antes cético, saiu daquela experiência com uma nova perspectiva sobre o que pode existir além do nosso entendimento. Histórias como a de João nos fazem refletir sobre as energias e memórias que podem permanecer em locais marcados por intensas emoções. Você já teve alguma experiência semelhante ou conhece alguém que tenha passado por algo inexplicável? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos como este. Até a próxima. E lembre-se, nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos.